vamos passar a maior parte deste vídeo a trabalhar em torno das permissões. Vamos aqui fundamentalmente fazer duas coisas. Primeiro, criar um mecanismo de JavaScript, neste caso jQuery, que muito rapidamente nos vai introduzir aqui uma funcionalidade que é existente em quase todas as aplicações, que é a possibilidade de nós clicarmos num item todas e checarmos todas as checkboxes. Ou então em nenhumas e todas as checkboxes que estiverem checadas vão ficar sem o check. E depois vamos então começar a ver aqui como é que no PHP nós vamos construir aquela string binária, vamos lhe chamar assim entre aspas, e entre aspas porque é uma string, que vai conter zeros e uns. Okay? E estes zeros e uns vão ter que ser determinados consoante o valor que nós definimos nas checkbox. Vamos introduzir aqui rapidamente um mecanismo muito interessante que é o seguinte. Quando clicamos em definir permissões, se nós tivermos de facto um leque muito comprido, muito grande, extenso, de permissões, por vezes vamos querer ter aquela utilidade de selecionar todos ou selecionar nenhum. É muito interessante essa funcionalidade, porquê? Porque quando clicamos em selecionar todos, vamos ter automaticamente todas as checks clicadas e depois vamos eliminar apenas as que não queremos. Por sua vez, se nós não quisermos ter todas e não termos nenhuma, vamos poder clicar em nenhuma e depois selecionamos apenas a que queremos. Ora, isso é muito tradicional nas aplicações web, assim como nas aplicações desktop, o mobile, etc. Como é que nós vamos fazer esse procedimento aqui? Vamos usar, neste caso, podíamos fazer de outras formas, mas eu vou usar aqui hiperligações que não funcionam como hiperligações. Elas vão funcionar como uma ligação para o JavaScript. No JavaScript vamos utilizar jQuery para selecionar todas as nossas checks e alterar ou para checado ou para não checado. Então vamos fazer isso. O que é que eu vou fazer aqui? Bom, onde é que eu vou colocar os links? Bom, eu vou colocá-los aqui no fundo da minha lista. Okay? Poderia colocar no topo e no fundo. Vou optar só por colocar aqui no fundo. Então vamos verificar aqui, antes do div, ou melhor, nós temos aqui o for each e ele termina aqui. Antes do fecho deste div, o que é que nós vamos aqui colocar? Todas, nenhuma. Ok? Todas as permissões, nenhuma permissão. Então vamos colocar aqui um A, href, e vamos colocar no href o cardinal. E vamos colocar aqui barra A, e vamos dizer aqui todas. Vamos dar aqui um pequeno espaço, vamos colocar uma barra vertical e vamos copiar tudo isto que aqui está. E vamos colocar aqui nenhuma. Ok? Bom, neste momento o que é que nós vamos ter então aqui na nossa página? Vamos ter aqui dentro das permissões já o todas e o nenhuma. Mas está aqui com este aspecto que nós temos que ter atenção, porque terá a ver com algumas formatações do próprio Bootstrap, ok? Então vamos tentar colocar aqui o texto como deve ser, porque aparentemente o Bootstrap coloca os hrefs em linhas distintas. Vamos aqui verificar, reparem o que é que aconteceu aqui, todas e nenhuma. Ok, vamos então tentar aqui fazer diferente, vamos colocar aqui um div, e vamos verificar se isto irá resolver. Não é um comportamento normal, porque os dois hrefs deveriam ficar na mesma linha, exceto no caso nós os englobarmos aqui num outro mecanismo, por exemplo, dentro de um parágrafo, fosse o que fosse. Vamos aqui refrescar tudo isto, vamos verificar aqui na definição das permissões, cá está todas e nenhuma, portanto colocamos dentro de um div isto é com certeza uma formatação do Bootstrap. Vamos aqui então separá-los, ok? Vamos ter aqui nas permissões separados, muito tranquilo. Quando eu clicar em todas ou nenhuma, o que é suposto é em todas colocar todas checadas, em nenhuma colocar nenhuma checada. O que é que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos em primeiro lugar dizer que o nosso href vai ter um evento onClick. E este evento onClick vai puxar aqui para o nosso main.js, que eu já tenho aqui aberto. E nós vamos criar aqui, duas funções. Vamos criar duas funções para ser mais fácil de ler. Poderíamos fazer eventualmente numa só, com parâmetros, mas se nós colocarmos aqui duas funções será mais fácil para vocês perceberem. Então vamos fazer aqui function. Por exemplo, vamos colocar aqui checks. Vamos colocar aqui todas. Ok. E depois vamos ter obviamente a mesma função aqui, checks nenhuma. Ok? Ou nenhumas.
Então vamos colocar aqui o quê? Bom, eu vou escrever simplesmente o código. Eu quero ir buscar, através de jQuery, eu vou buscar todas as checkbox. Então eu vou colocar aqui input, checkbox. Okay? E vou colocar prop de propriedade, checked, vírgula, true. Porque aqui vamos querer checar todas. Então ele, através desta inscrição, vai buscar todos os inputs daquela página que sejam do tipo checkbox e vai alterar a propriedade checked para verdadeiro. Okay? Vamos aqui já copiar. Eu penso que ele irá funcionar assim. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos ter aqui um pequeno problema que é, ok, o que é que vai acontecer quando eu carregar aqui na minha hiperligação? Vocês vão ver o que é que vai acontecer quando eu carregar na hiperligação. Eu vou aqui colocar isto de código como deve ser. Ok, vamos colocar aqui todas. Eu já andei aqui a fazer coisas erradas. Ok, checks. Como é que eu leio aqui o nome? Check todas, ou cheques todas. Vamos aqui colocar isto como deve ser então. Certo? O que vai acontecer é que se eu deixar ficar o código exatamente assim como está, vamos verificar primeiro se ele faz o check em todas, mas vai fazer isto, reparem, vai puxar o cursor para o topo da página, mas colocou o check em todas. Ora, eu não quero que ele tenha este comportamento de clicar e voltar ao topo. Então, o que é que nós fazemos para resolver isso? Muito fácil, vamos colocar aqui, por exemplo, return false. Okay? E poderá simplesmente ficar assim. Return false faz com que não haja uma espécie de submissão destes valores do formulário. Okay? Então, vamos aqui refrescar tudo isto. E agora, se vocês forem reparar aqui, eu vou clicar em todas e ele não vai sair daqui. Mesmo que eu puxasse ligeiramente para cima e clicasse aqui em todas, ele não faz rigorosamente nada. Então vamos fazer a mesma implementação aqui, neste caso para o nenhumas. Eu vou copiar tudo isto até o href, não há qualquer problema. E vamos colocar aqui, ok? Neste caso temos aqui check todas, vamos colocar nenhumas. Ok? Return false. E faltamos aqui o texto. Ok? Eu, mais uma vez, cometi aqui a gafe de eliminar coisas a mais. Nenhumas. Certo? Ora, temos ainda a chamada aqui para uma função que não existe. Ok? Que eu vou clicar aqui, mas a função não existe. Vamos então verificar aqui como é que vamos resolver isto, porque vamos ter que criar aqui a função. Ok? Vamos colocar aqui embaixo, no sítio certo, cheques nenhumas, e aqui vamos alterar para false. Claro que poderíamos ter passado isto como um parâmetro e teríamos apenas uma função. Eu já vos vou mostrar como fazer, é relativamente simples. O que será suposto então agora é refrescarmos isto e termos aqui o nenhumas não ativa, todas, nenhumas, ok? Como podem observar, está o mecanismo a funcionar corretamente. Como é que nós poderíamos fazer para colocar tudo isto numa única, nos cheques, por exemplo? Eu vou criar aqui uma terceira função que depois irei apagar, vocês irão deixar ficar como quiserem. Se eu colocar aqui cheques e colocar aqui estado, por exemplo, eu posso colocar aqui estado. E o que é que eu vou fazer do lado de lá? Bom, vou aqui colocar cheques e depois coloco aqui true e ali no checks também, para a mesma função, eu vou colocar false. Vamos verificar se vai funcionar ou não. Vamos aqui pressionar F12 para refrescar tudo isto de uma forma, de forma a esvaziar a cache. Vamos aqui às permissões, todas, nenhumas. Ok? Como podem observar, está a funcionar em pleno. Portanto, vocês podem deixar ficar da forma que bem entenderem. Se quisermos agora eliminar aqui estas, vamos aqui refrescar novamente e vocês vão verificar que está tudo a funcionar em pleno, sem qualquer problema. E, portanto, reduzimos o código e essa é uma ideia que os programadores devem ter sempre presente. Ok? Utilizamos aqui neste caso o jQuery, é muito mais simples, pode não ser tão intuitivo para quem está a iniciar-se na programação, mas rapidamente se procurarem no Google, vocês vão encontrar informações, ok, como é que eu posso ativar todas as minhas checkboxes, etc. Bastará saber fazer bem as pesquisas e eventualmente eu irei fazer um vídeo sobre esses mecanismos de compreensão ou apreensão de conhecimentos. Porquê? Porque
já me colocaram alguns comentários a perguntar como é que eu faço para investigar estas coisas de uma forma mais rápida. Muitas vezes o que é que nós vamos fazer? Nós vamos para o nosso Google, como se costuma dizer, Google is your friend, mas o que vai acontecer é que muitas vezes vamos andar a fazer pesquisas e vamos começar a dispersar a nossa atenção por coisas que não nos interessam. Então, utilizar as palavras certas da forma correta vai proporcionar o aparecimento logo de resultados à cabeça, que são os resultados que nos interessam ler. Ok? E isso é extremamente importante. Bom, posto isto, vamos então tentar aqui criar as condições para deixar os dados preparados para serem injetados na base de dados. E a principal preocupação que nós vamos ter é, obviamente, aqui com a questão das permissões. Porquê? Porque vamos ter que definir aquela string de zeros e uns, que é aquilo que nós temos aqui nos nossos utilizadores, okay? Em que vimos aqui todos estes uns. Ora, então vamos aqui tentar criar esse mecanismo. Vamos fechar aqui o JavaScript, melhor dizendo. Vamos então regressar aqui. Ok, temos aqui então o carregamento das permissões. Já verificamos que isto é um array. Ok? É um array que vai conter o mesmo número de valores equivalente ao número de checkboxes que foram criadas. Bom, neste caso nós temos que verificar em primeiro lugar se existe ou não o checkbox permissão. Então aqui as permissões vai ser igual a um valor vazio. Okay? Um array vazio. Mas no caso, if is set, no caso de existir este valor aqui dos posts, okay? Então o que é que vai acontecer? Vamos ter aqui, podemos deixar ficar desta forma, mas eu pessoalmente eu gosto mais de deixar ficar dentro das chavetas. Nós vamos poder ter aqui então esta implementação. Isto é, não temos permissões por defeito, mas se existirem permissões definidas, pelo menos uma, então permissões passa a ser com esta estrutura. O que nós vamos ter que definir agora aqui é um ciclo que irá percorrer não todas as permissões que foram definidas, mas sim todas as permissões possíveis. Ora, todas as permissões possíveis nós definimos aqui na estrutura da nossa tabela de utilizadores que no máximo nós teríamos 100 permissões. Ora, então nós vamos fazer aqui um ciclo for e vamos até usar aqui o for e aqui o nosso i vai ser igual a 0 e enquanto o i for menor que 100, ops, eu tenho aqui dois cursores a funcionar, ok, tudo tranquilo, vamos aproveitar para apagar aqui, enquanto o i for menor que 100, o i vai ser acrescentado em mais um valor, ok? Ora, o que é que nós vamos fazer com isto? Bom, eu vou, por cada ciclo, construir permissões finais, que começa por ser uma string vazia. Ora, por cada ciclo é suposto permissões finais ser uma concatenação com mais um valor 1. Isto é, vamos dar permissão. E, portanto, quando chegamos ao fim de todo este ciclo, vamos ter uma string com 100 algarismos 1. Okay? Mas nós queremos condicionar a atribuição do 1 ou do 0 à existência ou não de uma cheque marcada. O que quer dizer que a cheque de índice 0 é a cheque do administrador. Ora, se a cheque de índice 0 estiver definida com um cheque, ou melhor, existir dentro de permissões, então ela vai ter um 1. Mas no caso dela não estar definida, ela vai ter um 0 em vez de um 1. Então vamos fazer aqui da seguinte forma. If in array, que é uma função do PHP, isto é, se dentro do array, e o array aqui vai ser o array das permissões, se existir um determinado valor, e neste caso estaremos a falar, obviamente, dos IDs de cada índice, e portanto, se dentro do array existir um determinado valor, ok, então ele vai definir o valor como sendo 1, caso contrário vai definindo como sendo 0. Bom, vamos verificar se nós conseguimos chegar ao resultado que pretendemos, porque muitas das vezes vai ser aqui por tentativa e erro, não quer dizer com isto que nós não pudéssemos parar, pensar e implementar. Mas vamos aqui procurar fazer a implementação à primeira. No entanto, há aqui um aspecto que é o seguinte, ok, se nós vamos fazer uma iteração, vamos percorrer 100 valores, vamos acrescentar isto, mas eu pergunto-me, ok, como é que o meu sistema sabe qual é o número total de permissões que estão definidas? Isto é, nós temos aqui nas permissões,
3 permissões. É o que nós temos aqui. E neste momento nós temos que informar o nosso sistema qual é o número máximo de permissões. Porquê? Porque ele só terá que avaliar se existe dentro do array uma determinada permissão enquanto ele estiver a avaliar as permissões que de facto existem. Neste caso temos a permissão 0, a 1 e a 2. Então o que nós vamos ter que fazer aqui é criar uma variável total permissões é igual a quê? Ok, vamos tentar fazer da seguinte forma. A count de include inc barra permissões.php. Vamos verificar se isto vai funcionar. Porque qual é o meu objetivo? É carregar a partir do include um array, contar quantos valores é que ele tem e dizer que o total das minhas permissões é aquele valor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui tudo isto em comentário, eu vou fazer um echo total permissões. Simplesmente para verificar se o valor final vai ser ou não 3. Então vamos aqui, criar o utilizador, mas vamos ter aqui obviamente que preencher estes espaços. Vamos colocar aqui o T de teste. Temos todas aqui, tudo certo, não há qualquer problema. Vamos criar aqui o utilizador, vamos colocar aqui até nenhuma, tudo certo. Criar o utilizador. E cá está, então 3. Temos o nosso sistema neste momento, ele já sabe quantas permissões é que existem. E é independentemente do número de cheques que estiverem ali definidas, ok? Ele depois tem aqui o for each, etc, etc, mas isto tem a ver com o código que nós aqui colocamos e que não está correto, ok? E nós depois iremos verificar o porquê. Bom, vamos então aqui voltar atrás. Temos o total de permissões. E então ele faz o seguinte, for i enquanto menor que 100, tudo certo. Então, mas if i menor que total permissões, isto é, se ainda estivermos a analisar dentro do universo das permissões, se o i for igual a 0, ou a 1, ou a 2, neste caso concreto, o que é que nós vamos verificar? Então, if in array, se i existir dentro do array das permissões, o que é que vai acontecer então? Neste caso, nós temos aqui as permissões, são estas permissões que vêm daqui. Eu eventualmente iria colocar aqui cheque permissões para tentar perceberem um bocadinho melhor, mas não, está aqui. Temos aqui as permissões, ok? As permissões são aquelas permissões que estão na cheque. Ora, quando eu vou carregar as permissões da cheque ou verificá-las, eu vou verificá-las dentro do leque potencial de permissões que eu tenho. Então vamos ter aqui o seguinte, se o i existe dentro do array das permissões e enquanto o i for menor que o total de permissões, ok? E neste caso bastará ser o menor, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que as minhas permissões finais vão ser igual a 1. Caso contrário, se não existir, as minhas permissões finais vão ser igual a 0. Todas as restantes que já ultrapassam as 3 permissões iniciais que eu defini, vão ser sempre 1 ou sempre 0. Vocês agora é que definem. Eu, por defeito, vou colocar aqui sempre que qualquer permissão posterior vai, por defeito, estar ativa para aquele utilizador. Caso contrário, elas iriam estar sempre inativas. Eram acrescentadas, mas nenhum utilizador ia ter acesso a elas. Então eu defino como ativas e depois, na edição dos dados do utilizador, é que nós vamos poder criar um mecanismo que permite alterar para inativo. Okay? Então nós temos aqui as permissões finais. Vamos verificar aqui echo permissão, ou neste caso permissões finais. E isto vai nos dar o tal array com 100 caracteres de algarismos 0 e 1. E vamos ter com certeza aqui um problema com um for each e terá a ver aqui com estes nomes que nós aqui temos. Mas vamos já tentar resolver isso no fecho deste vídeo. Então vamos aqui cancelar para entrar aqui neste quadro novamente. Vamos aqui colocar os dados que nós quisermos, o teste, ok, muito bem. Vamos aqui às nossas permissões e vamos deixar ficar tudo em branco. Vamos clicar aqui em criar utilizador e reparem o que é que aconteceu. Como deixámos ficar tudo em branco, isto é, não definimos na altura nenhuma destas permissões que agora aqui estão a dar erro, já vamos ver, é na linha 132, o que aconteceu foi isto, 0, agora aconteceu aqui um 1, vamos ter que verificar porquê,
porque deveria estar aqui outro 0 logo a seguir e outro 0 logo a seguir. Não foi isso que aconteceu, nós vamos resolver essa circunstância no próximo vídeo, uma vez que ele já vai longo, mas vamos também resolver esta circunstância aqui, porque diz aqui que não foram fornecidos argumentos para o for each, etc. No próximo vídeo nós vamos solucionar isto, mas eu deixo aqui o desafio. Procurem qual é o erro que eu tenho no meu código, no sentido de resolver esta circunstância que aqui está, porque era suposto aparecer apenas 0, 0, 0 e depois tudo uns, ok? E procurem resolver este problema que aqui está em baixo, que vocês com certeza irão ser capazes de o fazer. Se olharmos aqui para o código, eu já estou a ver a solução de um. Está aqui nesta linha, ok? Eu não disse nada. E depois vão procurar aqui em baixo, na linha 137, penso que é esta daqui, alguns, será por aqui, ou 132, qualquer coisa aqui, permissões. Porquê? Porque eu penso que isto terá a ver com a parte dos nomes.